Bem, amigos, agora nós vamos ver progressão geométrica. Para isso é preciso que você veja antes o vídeo de progressão aritmética, para dar mais um embasamento para você. Bom, então veja, na progressão geométrica, diferente da progressão aritmética, nós temos o seguinte. Lembre-se que na progressão aritmética, a gente encontra o termo seguinte fazendo uma soma, por isso que chama-se aritmética. E nós encontramos a razão fazendo a subtração da frente contra trás, ou seja, a operação oposta. Na progressão geométrica, nós vamos fazer outro tipo de operação, é a operação de multiplicação. Então, a partir do primeiro termo, que é 2, a índice 1, para você encontrar o termo na frente, você precisa fazer uma multiplicação com a razão. Que diferente da razão da PA, que é R, a razão da PG vai ser a letra Q minúscula. Então veja que a razão é 2, por quê? Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 e assim sucessivamente. Para a gente encontrar esta razão, nós teremos que fazer a operação inversa, que é a divisão. Lá na PA, para encontrar a razão, nós fazemos a operação oposta. Avança somando, volta subtraindo. Aqui não. Avança multiplicando e volta dividindo. É a operação inversa. Bem, então a gente pode, um exemplo parecido com o da PA, fazer essa questão. Isso aqui é uma PG, está aqui os termos da PG, x, x mais 3, 5x menos 3. E eu quero saber quanto é o valor do x e depois saber quem são os termos dessa PG. Lembre-se que para encontrar o termo da PG, nós temos esse aqui é o primeiro termo, este é o segundo termo, este aqui é o terceiro termo. Então, na PG, a gente faz o que? A divisão. Segundo termo dividido pelo primeiro termo é igual a terceiro termo dividido pelo segundo termo. Então, nós teremos a seguinte expressão. O A2, que é x mais 3, dividido pelo primeiro, que é x, igual o terceiro, 5x menos 3, dividido pelo segundo, que é x mais 3. Vamos fazer então agora o produto meio pelos extremos. No produto meio pelos extremos nós temos x mais 3 multiplicado por x mais 3. Estou multiplicando. Igual a x vezes 5x menos 3. Vamos fazer aqui uma distributiva. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Depois, segundo com primeiro, segundo com segundo. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3 dá mais 3x. 3 vezes x dá 3x. E 3 vezes 3, 9. Isso igual a 5x ao quadrado menos 3x. X vezes 5x dá 5x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Vamos organizar então. Traz o 5, 2 para cá, fica menos 4x2, ele passou subtraindo. Menos 3x, vem para cá, soma com 3x, com mais 3x, vai dar mais 9x, mais 9 igual a 0. Nós podemos multiplicar por menos 1, ficando 4x ao quadrado, menos 9x, menos 9 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. E nos outros vídeos do YouTube existe como se resolve uma equação do segundo grau. Vou fazer ela de forma mais rápida, mas você pode dar uma olhada lá em alguns vídeos lá do YouTube e ver que existe a maneira de como fazer de cabeça. Então primeiro a gente faz uma multiplicação aqui, olha, porque esse aqui é um termo diferente de 1, né? Quando é 1 é direto. Aqui primeiro multiplica 4 vezes 9, 36. E agora a gente vai pegar dois números que multiplicando dá 36 e que subtraindo dá 9. Esse número inicialmente você acha meio complicado de encontrar, mas com treinamento você consegue ver mais rápido. Então, multiplicando a 36, tem vários, tem 6 vezes 6, 3 vezes 12, 2 vezes 18, mas você tem que ver qual deles a subtração é 9. E a gente vai perceber que, se eu colocar aqui x', x', a gente vai ver que a multiplicação de 36 subtraindo dá 9 é 3 e 12. Porque 3 vezes 12 dá 36. E subtraindo, eu estou usando esse sinal, 12 menos 3 dá 9. Menos e menos, a menor negativa. E acabou a questão?
Não. Pega-se esse 4 e divide também no primeiro e divide no segundo. Então você tem SX negativo, que é menos 3 quartos, e o outro x, que é 12 sobre 3, 12 sobre 4, 3. Então eu tenho duas raízes. Tendo as duas raízes x', x', você substitui na expressão, substitui o 3, fica 3, 6, e aqui 15 menos 3, você encontra a PG. Os termos da PG e, consequentemente, a razão da PG. Não esqueçam que essa resolução dessa equação, em onde nós encontramos o x, não é a razão da PG. É o valor do x e tem que ser substituído para depois encontrar a razão da PG. Parecido com o que foi feito na PA. Só que na PA é subtraindo, aqui é fazendo a divisão. Veja agora o termo geral da PG. O termo geral da PG tem uma característica importante para você memorizar o seguinte. Se você já memorizou o termo geral da PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, ou escrever assim, olha, mesma coisa, razão vezes N menos 3, você vê que se eu quiser transformar o termo geral da PA no termo geral da PG, basta fazer as modificações, que é, quem que cresce mais? É a PG ou a PA? A PG, porque está multiplicando, ela cresce mais. Enquanto que a PA, ela soma. Então nós podemos trocar o seguinte, olha, no lugar da soma, a gente coloca a multiplicação, porque a multiplicação é maior do que a soma. No lugar da multiplicação, a gente coloca um expoente, n menos 1, porque o crescimento exponencial é maior do que o multiplicativo. Então você tem, repetindo novamente como é que seria a transformação, A1 mais, vou botar assim para ficar melhor de enxergar, mesma coisa, viu? Então veja, no lugar da soma a gente bota a multiplicação. No lugar da multiplicação a gente coloca o n menos 1 no expoente. N menos 1. Então o termo geral da PG é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Está ali. Só que a razão, nós tínhamos dito que a razão, ela é o quê? Bem, da mesma forma que nós já fizemos aqui na PA, a gente faz da mesma forma daqui, olha só. Eu quero saber quem é o terceiro termo da PG. O terceiro termo é A1 vezes Q elevado a 2, porque 3 menos 1 vai ser 2. Lembrando que eu disse, você tem que primeiro ver o vídeo da PA. Quem é o quarto termo? Se eu fosse fazer o quarto termo, o quarto termo é A1 vezes Q elevado a 3. Porque 4 menos 1, 3. Quem é o sétimo termo? O sétimo termo é A2 vezes Q elevado a 5. Porque 7 menos 2, 5. Ou seja, muito parecido com o que nós fizemos na PA, aquele treinamento lá. Só que aqui é multiplicando, né? Ali no expoente. Então, o terceiro termo vai ser igual ao primeiro termo, 3, vezes a razão, 2 elevado a 2. Lembrando que a razão da PG, mais uma vez, olha, é um Q. Então, o terceiro termo vai ser 12. Encontramos aí, primeiro resolve-se a potência, para depois a multiplicação. A prioridade de operações é, primeiro potência ou radiciação, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração. Vamos agora encontrar a razão da PG. Veja como é que encontra. O quinto termo é o primeiro termo vezes Q elevado a 4. Porque 5 menos 1, 4. Aqui vale 32, igual ao primeiro termo vale 2 vezes Q elevado a 4. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo, fica 16. Q elevado a 4 igual a 16. Q elevado a 4, vamos resolver agora a equação exponencial, é igual a 2 elevado a 4, que é o 16. E, portanto, eu concluo que Q é igual a 2. Encontrei a razão da PG. Pois então, agora esse outro exemplo. Ele não deu o que? Ele deu a razão, ele deu o primeiro termo, deu o último termo, mas não deu a quantidade de termos. Então, é outra equação exponencial. Sabemos que quando ele dá o N, eu disse que a gente tem que usar aquela fórmula. Da mesma forma a PA. Quando ele não dá o N, a gente usa a fórmula relação geral mesmo. Então aqui o AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1.
o enésimo termo é 108, o primeiro termo vale 4, vezes a razão 3 elevado a n menos 1. Esse 4 passa dividindo, fica 27, igual a 3 elevado a n menos 1. O 27 é 3 elevado a 3, igual a 3 vezes elevado a n menos 1. Como as bases são iguais, então os expoentes também são iguais. N menos 1 é igual a 3, conclui então que o n é igual a 4. Nós encontramos aí alguns modelos de PG. Existe ainda, além desses modelos, existe ainda a soma de termos. A soma finita de termos, porque existe também a soma infinita de termos. A soma finita de termos é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Esta é a soma finita de termos. E para isso, vocês percebam que eu só preciso do primeiro termo da razão e de quantos termos serão somados. Eu encontro a soma finita. Já a soma infinita, a gente tem, na verdade, o limite desta soma. Imagine que o n ele cresce muito o n, e o valor da razão é muito pequeno, próximo de 1, chegando quase que uma divisão por zero, aproximadamente. O limite dessa soma é exatamente a soma dos termos da PG infinita, que é A1 sobre 1 menos Q. Esta é a forma que calcula a soma infinita dos termos da PG. É importante a gente conhecer as duas relações, a soma finita e a soma infinita, principalmente. Veja só um exemplo. Imagine que eu tenha uma sequência. Se eu colocar x mais x sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 8 mais reticência, e essa soma é igual a 34, vamos supor. Então eu quero que você resolva esta equação. Veja que essa sequência aqui infinita, ela é uma progressão geométrica. Porque se eu dividir o da frente com o de trás, eu encontro o mesmo valor, que é 1 meio. Então é uma PG infinita. Quanto é que seria essa soma? Essa soma de termos da PG, eu precisarei do primeiro termo, que é x, e precisarei da razão, que é essa divisão. Essa divisão vai ser igual a 1 meio. Lembrando, divisão de fração. X sobre 2 dividido por x. Corta x com x dá 1 meio. Bom, então nós teríamos substituído então na soma, porque essa soma dos termos infinitos, ela diz que é igual a 34. Então vamos colocar a relação. Primeiro termo sobre 1 menos Q. Isso é igual a 34. Primeiro termo é x, 1 menos 1 meio igual a 34. 1 menos 1 meio dá 1 meio, ficando x sobre 1 meio igual a 34. Finalizando aqui, nós temos que o x é igual a 17. Porque é 1 meio 34, x igual a 17, o valor daquela equação. Esse aqui é um dos modelos que tem também de progressão geométrica. Mas existem várias ideias, vários modelos. Então, da mesma forma da progressão aritmética, você tem que treinar. Quanto mais questão você fizer, mais ideias você conhece sobre a progressão geométrica. Tem um ponto também importante também que eu vou mencionar para vocês, mencionei na PA, que é exatamente 3 termos em PG. Nós vimos 3 termos em PA. Como é que seria então 3 termos em PG? Então anotem também, olha só, 3 termos em PG. 3 termos em PG vai ser x sobre Q, x e x vezes Q. Ou ainda, pode ser escrito como x, xq e xq2. São as formas de representar 3 termos em PG. Bom, então, com isso aí, o que você deve fazer para melhorar o seu desempenho é fazer bastante questões. Então, um abraço para vocês e até a próxima.